Meus queridos, a paz do Senhor, é com muita alegria que mais uma vez estamos aqui na Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva e é um grande prazer contar mais uma vez com a sua fidelidade aqui para conosco no nosso estudo das lições da Escola Dominical. Nós estamos estudando as lições do quarto trimestre de 2016 e nesta ocasião, nessa nossa aula, nós vamos estudar a lição de número 2. As nossas lições desse quarto trimestre estão tratando sobre o Deus de toda a provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises, e a lição de número 2 vai falar sobre a provisão de Deus em tempos difíceis. Nós vamos aprender nesta lição que Deus sempre provê para o seu povo. Este é o desejo de Deus, estar sempre provendo para o seu povo. Deus permite que nós enfrentemos crises, Deus permite que nós enfrentemos dificuldades, porém, as mãos de Deus estarão sempre sobre as nossas vidas para nos guardar, para nos proteger, para nos ajudar e, sobretudo, para demonstrar a sua provisão em meio às crises. O textuário da nossa lição está na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2 e o versículo 7, que nos diz o seguinte: "E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre." Verdade prática. A Igreja de Jesus Cristo é o farol para um mundo em trevas e decaído. Então, a Igreja de Jesus tem que ser um referencial para um mundo em trevas, para um mundo decaído. O ponto central da nossa lição: podemos ver a provisão de Deus mesmo vivendo em um mundo em crise. Quando nós temos uma visão espiritual das coisas, do nosso cotidiano, nós vamos perceber que o mundo sempre esteve em crise. O mundo nunca deixou de viver em crise, porém, a provisão de Deus sempre esteve sobre a nossa vida. Objetivo geral da nossa lição, desta lição do dia 9 de outubro de 2016, a segunda lição, é mostrar que Deus tem provisão, mesmo em um mundo em crise, para aqueles que nele creem. Objetivos específicos, cada um dos objetivos, como nós sempre falamos, ligados a um ponto. Então, o primeiro objetivo é reconhecer a provisão divina em um mundo em crise. Segundo objetivo específico da nossa lição, compreender que o mundo atual está caótico. E o terceiro objetivo é explicar as características do mundo atual. Leitura bíblica em classe. Está em Êxodo capítulo 16, versículo 1 ao versículo 15. Façamos a leitura bíblica em classe. "E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tende tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem cada dia. Então disse Moisés a Arão, e Arão a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que o Senhor vos tirou do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós, para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: Isto será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar.
Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. O Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que, à tarde, subiram codornizes e cobriram o arraial. E pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E, alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhe, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. O texto bíblico nos relata o momento em que o povo de Israel já havia saído do Egito. Como a Bíblia nos diz, eles estavam no deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, e eles começaram a reclamar, porque não tinham o que comer, ou não tinham a carne e o pão que eles degustavam no Egito. Então Moisés falou ao Senhor, e o Senhor, ao ouvir a murmuração do povo, proveu para este povo. Sem dúvida nenhuma, meus queridos, o povo murmurou, o povo precisava confiar mais em Deus, o povo precisava dar crédito ao que Deus lhes havia falado. Mas eles estavam vivendo uma situação de crise. Eles estavam vivendo um tempo difícil. Estavam agora no deserto. Não tinham a segurança das suas casas no Egito. Não tinham a convicção de habitar numa tenda, de estar numa casa, de ter um almoço, um jantar no Egito. Eles não tinham isso. Estavam vivendo um tempo difícil, um tempo de crise, de caminhada no deserto. Porém, não deveriam murmurar. Deus, entretanto, na sua bondade, na sua misericórdia, na sua longanimidade, mesmo diante da murmuração de Israel, Deus resolveu prover para o seu povo. E se você estudar a história de Israel, você vai aprender que Deus mandou o maná durante os 40 anos no deserto. Enquanto eles não entraram na terra, a Bíblia diz que quando eles entraram na terra, possuíram a terra prometida e colheram os primeiros frutos da terra, então o maná cessou. E a Bíblia está nos ensinando que Deus sempre tem provisão em tempos difíceis. Não importa qual a situação que você esteja vivendo, não importa se você está no deserto ou não, não murmure, não seja como Israel. Confie em Deus, porque Deus sempre irá prover para o seu povo. Sempre irá prover para o seu povo. Muito bem. Na nossa introdução, o nosso comentarista o pastor Elianai Cabral, como nós já falamos na nossa aula introdutória, faz parte do corpo docente aqui da Academia de Pregadores. O nosso comentarista vai dizer que o mundo realmente vive em crises. E como nós falamos na aula passada, o mundo sempre viveu em crise. Porém, o reino de Deus não está em crise. O reino de Deus sempre tem o controle de Deus sobre todas as coisas. Como sobreviver, então, em meio ao caos? Como sobreviver em meio a situações caóticas, a situações complicadas, a situações difíceis? É muito importante nós entendermos que, como falamos também na aula passada, o mundo está em crise e embora nós acreditemos numa amenização dessa crise,
que nós estamos vivendo em nossa nação, dessa crise política, crise econômica. Nós acreditamos nisso, mas o mundo sempre esteve e sempre estará em crise. A igreja, entretanto, ela sobrevive em meio à crise, não é? Esta é a proposta do nosso trimestre. Mostrar que Deus nos sustenta, que Deus provê, que há como sobreviver em meio à crise. Agora, como sobreviver em meio ao caos? A única maneira de sobrevivermos em meio ao caos é confiando no Senhor, expressando a nossa confiança, declarando a nossa fé. E eu tenho dito, meus queridos, que nós precisamos, nos dias que vivemos, os dias da igreja odierna, nós precisamos celebrar a nossa fé em Jesus. A celebração da fé em Jesus expressa a nossa confiança. A celebração da fé em Jesus expressa a nossa certeza, a nossa convicção de que o Senhor está conosco. E a celebração da nossa fé em Jesus divulga também o nome do Senhor. Divulga o reino de Deus. Então, como sobreviver em meio ao caos? Celebrando a fé em Jesus. Primeiro ponto da nossa lição, o comentarista vai falar sobre provisão divina em um mundo caótico. Nós vivemos em um mundo caótico. Eu digo que nós estamos vivendo situações hoje que nós jamais acreditaríamos viver há 10 anos atrás. Se alguém nos falasse há 10 anos atrás que nós viveríamos situações mundiais, situações da sociedade moderna que nós vivemos hoje, nós jamais acreditaríamos. Então a gente não tem ideia de como será daqui para frente, do que vai acontecer daqui para frente. Nós não temos ideia, não dá para nós imaginarmos. Uma coisa é certa, o mundo vive um caos. E nós não precisamos esperar que esse caos irá acabar. Eu repito, nós esperamos uma amenização dessa crise política que a nossa nação vive, dessa crise econômica. Nós esperamos, confiamos nisto. E talvez você pode dizer, mas pastor, se nós confiamos nisto e nós sabemos que não haverá uma melhoria deste caos, qual é o nosso escape? Qual deve ser a nossa atitude? A palavra de Deus nos responde isto. Se você ler o capítulo 29 do livro do profeta Jeremias, a Bíblia vai nos dizer que o povo de Israel estava no cativeiro babilônico. Ou seja, Deus tinha permitido o cativeiro para tratar com o seu povo. Deus tinha permitido o cativeiro para restaurar o seu povo. Mas no capítulo 29 do livro de Jeremias, é uma carta que Jeremias escreve aos exilados da Babilônia. E ele diz a eles, olha, orai pela paz desta cidade, multiplicai nesta cidade, caseis, vos deem casamento, orai pela prosperidade desta cidade. O povo estava cativo e é aparentemente paradoxal nós entendermos, ou seja, é um paradoxo nós acreditarmos, é aparentemente paradoxal nós acreditarmos que Deus está dizendo para eles orarem pela paz da cidade onde eles estavam cativos. Mas Deus esclarece isso e diz, sabe por quê? Porque a paz desta cidade é a vossa paz. A prosperidade desta cidade é a vossa prosperidade. A Bíblia então está nos ensinando com o capítulo 29 do livro de Jeremias que nós precisamos orar pela nossa pátria, orar pela nossa nação, para que haja paz, para que haja tranquilidade política, econômica, para que haja segurança para a comunidade. Porque se a sociedade for beneficiada, nós que somos cidadãos dessa sociedade, seremos também beneficiados. Agora, que nós precisamos aguardar que esse caos vai se resolver? Não vai. Ele não vai se resolver. Entretanto, como igreja do Senhor, e foi isso que nós aprendemos na lição passada, com a leitura bíblica em classe, com o livro de Abacuque, nós precisamos orar a Deus para que Deus tenha uma intervenção, a fim de que a sua igreja, a fim de que o seu povo e a nossa sociedade como um todo desfrute de paz social, de tranquilidade. Então, como sobreviver em meio ao caos? Ou a provisão divina em um mundo caótico. Primeiro parágrafo vai nos falar o seguinte: a provisão de Deus no deserto.
A leitura bíblica em classe desta lição nos ensinou que Deus mandou o maná. E Deus disse que mandaria o maná diário. O povo de Israel poderia pegar somente a porção diária de maná. Eles não poderiam pegar um maná para o outro dia. Era só para aquele dia, porque senão apodrecia. Com exceção da sexta-feira, porque Deus estabeleceu o sábado como dia de descanso. Então na sexta-feira eles pegavam o dobro de maná diário. Ou seja, maná para 2 dias, para a sexta e para o sábado. Quando Deus diz que daria maná diário, somente a porção diária, o que Deus quer nos ensinar é uma dependência diária. Depender diariamente de Deus. Aprender a viver um dia após o outro. Nós temos aprendido isso em nossa família. Há 3 anos atrás, a minha esposa teve um diagnóstico de câncer de mama. E nós estamos em tratamento há pouco mais de 3 anos. E nós estamos aprendendo a viver um dia após o outro. Nós planejamos, sim, algumas coisas para 1 mês, 2, para 1 ano à frente. Mas nós planejamos confiados no Senhor. A nossa confiança está em Deus. Quantas vezes, das diversas cirurgias que ela passou, ela foi submetida a uma cirurgia há 2 meses atrás, aproximadamente. E então, quando ela foi submetida à cirurgia, ela, antes, de entrar para o bloco cirúrgico, ela começou a me perguntar, mas e agora? Como vai ser? E as dificuldades da minha recuperação pós-cirúrgico? Eu sempre enfrentei problemas, e agora como vai ser? Eu disse, minha filha, nós não vamos ficar pensando em como vai ser amanhã. Nós vamos pensar no que Deus está fazendo hoje. No que Deus está fazendo por nós hoje. E vamos ser gratos a Deus pelo que Ele está fazendo hoje. E vamos confiar que se Ele está fazendo hoje, Ele vai fazer amanhã. O que o povo de Israel precisava aprender era confiar diariamente em Deus. Não adiantava pensar nos inimigos que ainda seriam enfrentados, nas nações que eles precisariam conquistar, na terra que eles conquistariam no ano seguinte. Eles precisavam confiar em Deus para conquistar a terra daquele dia. Eles precisavam confiar em Deus, que Deus mandaria o maná daquele dia. Como crentes, como salvos em Cristo Jesus, nós precisamos aprender a viver o dia a dia. Jesus falou com os discípulos que eles não ficassem ansiosos, preocupados com o dia de amanhã. O Senhor falou, basta a cada dia o seu mal. E é difícil nós aprendermos a realmente confiar em Deus desta forma. Mas que o Senhor nos ajude, que a mão de Deus esteja sobre a sua vida, para que você aprenda a confiar em Deus hoje. O mesmo Deus que te guardou ontem, que está te guardando hoje, te sustentando, provendo hoje, é o Deus que vai prover amanhã também. E se amanhã Ele permitir a prova, se amanhã Ele permitir a dificuldade, ainda assim Ele está provendo. Ainda assim Ele está ajudando em todas as coisas. Então, aprenda isto. Aprenda isto. Os israelitas, eles não demonstraram gratidão por esta provisão diária. Eles demonstraram grande dificuldade, mesmo tendo essa provisão diária. E eles murmuraram contra Deus. Murmuraram. E Deus ouviu a murmuração. E Deus provou àquela nação que Deus estava ali todos os dias. Que Deus estava com ele todos os dias. Nós só precisamos nos preocupar em que Deus esteja conosco todos os dias. Porque se o Senhor estiver conosco dia após dia, a provisão de Deus estará sobre a nossa vida, estará em nossa casa. Segundo parágrafo deste primeiro ponto, vai falar sobre a provisão de Deus para Elias, em Querite. Elias, a Bíblia diz que apareceu pregando a palavra de Deus como profeta. Elias, que era da região de Tisbe, da cidade de Gileade. E ele profetizou, porque o povo de Israel adorava a Baal, que era o deus da fertilidade, o deus da chuva. E ele profetizou que não haveria chuva. Acabe sabia que a falta de chuva iria mexer com a economia do reino. Ele sabia disto. Mas, de acordo com as palavras, com os oráculos proféticos de Elias, foi o que Deus fez. Deus cerrou os céus. Deus cerrou os céus. Deus sabia que Elias também sofreria por esta falta de chuva.
E quando estudamos sobre o profetismo em Israel, nós aprendemos que a ação profética no Antigo Testamento é uma ação passional. O profeta não é aquele que está profetizando de fora de Israel e vendo o povo sofrer. Não, o profeta é aquele que está profetizando junto com o povo. Ele vai sofrer também pela escassez. Então Deus diz para Elias: sai daí e vai para o ribeiro de Querite. Eu te sustentarei no ribeiro de Querite. Elias precisava obedecer a Deus. E ele o fez, ele obedeceu. E a obediência de Elias fez com que ele experimentasse a provisão de Deus. Isto é profético para a nossa vida. Isso é fundamental para a nossa vida. Nós podemos experimentar a provisão de Deus em um mundo que está em caos. Mas para que nós experimentemos a provisão de Deus em meio ao caos, nós precisamos ouvir a voz de Deus e obedecer a Deus. A palavra querite em hebraico quer dizer cortar. E tem um segundo significado, que é cortar e colocar do tamanho certo. Vem do termo shavu, que é cortar e colocar do tamanho certo. O que Deus estava fazendo com Elias é o colocando do tamanho certo. Deus está dizendo: olha, o mundo está em crise, mas se você for obediente a mim, você estará do tamanho certo. Você vai ficar no querite. A falta de chuva dos dias de Acabe foi consequência do pecado. E a escassez que nós vivemos hoje em algumas áreas, como nós falamos, a escassez política, econômica, é consequência também do pecado. Porém, nós precisamos ser como Elias, confiar em Deus, obedecer à sua vontade e crer que Ele vai prover em meio ao caos. Em meio ao caos, Deus tem sempre um querite para nós. Não se esqueça disso. Em meio ao caos, Deus sempre tem um querite para nós. O lugar onde Ele vai nos cortar, mas vai nos colocar do tamanho certo, do tamanho de Deus, do tamanho da sua vontade para a nossa vida. O terceiro ponto vai falar sobre a provisão de Deus para Elias em Sarepta. A Bíblia diz que Elias foi para o ribeiro, Deus cuidou dele no ribeiro, os corvos traziam pão e carne, e ele bebia da água do ribeiro. Deus estava sustentando Elias diariamente. Perceba que assim como Deus mandava maná diário para Israel, os corvos traziam pão e carne todo dia para Elias. Sustento diário, provisão diária. É isso que nós não podemos esquecer. Deus tem provisão diária para você e para a sua casa. Mas o querite secou. O ribeiro secou. E o ribeiro secou como consequência da profecia de Elias, por causa da falta de chuva, por causa da escassez de água. Então, depois que o ribeiro do Querite secou, Deus deu uma ordem para Elias dizendo: vai para Sarepta, vai para Sarepta. Porque quando nós obedecemos a Deus, não importa a crise, o caos que o mundo está, e não importa ainda o lugar onde nós estamos, Deus tem provisão contínua para a nossa vida. Deus tem uma provisão contínua. Eu falo que as coisas estavam muito bem para Elias, porque Israel está em crise, passando dificuldades, mas ele estava no ribeiro. Ele estava desfrutando do milagre de Deus em meio ao caos. Meus queridos, isto é a igreja do Senhor Jesus. Nós desfrutamos do milagre de Deus em meio ao caos. Nós desfrutamos da provisão de Deus em tempos difíceis, em tempos trabalhosos. Nós precisamos tão somente confiar em Deus. Então Deus diz: sai de Querite e vai para Sarepta. Elias nem pensou, ele só obedeceu a Deus. Sabe por quê? O mesmo Deus que nos sustenta no Querite é o Deus que vai fazer milagre através de uma viúva pobre em Sarepta. É o Deus que vai trazer a provisão também em Sarepta. Então, se Deus já tem te sustentado, qual é o seu temor? Qual é o seu medo de fazer aquilo que Deus quer? O mesmo Deus que te sustenta em Tisbe, como sustentou Elias em Tisbe, na região de Gileade. Deus estava ensinando isso para Elias. Eu te sustento em Tisbe, eu te sustento em Israel. Em meio ao caos, eu te sustento no Querite, mas eu te sustento também em Sarepta. Quantas vezes Deus tem te sustentado? Quantas vezes a provisão de Deus chegou na sua casa?
Você pensa que agora que ela vai faltar? Não. Então Deus disse a Elias, sai do Querite e vai para Sarepta. Lá em Sarepta, para ver a provisão divina, Elias precisava continuar crendo. A provisão de Deus veio para Elias através de uma viúva que o acolheu. Elias chegou em Sarepta, ele viu uma viúva indo buscar água, e eu vinha pensando sobre isso. Deus falou muito ao meu coração. Não é o propósito nosso aqui nessa aula. Deus me deu uma mensagem nesse texto, mas o nosso propósito é seguir a lição. Mas a Bíblia diz que Elias viu uma viúva que ia buscar água. Agora pense comigo, onde esta viúva ia buscar água se havia escassez de água? Então, Elias, quando chega em Sarepta, ele já estava na vantagem, já estava no lucro, porque ele sai do Querite, porque o Querite secou o Querite, mas havia água em Sarepta. Nós precisamos entender que Deus sempre tem uma fonte para nós. Se o Querite secar, fique tranquilo, o Deus que te sustentou no Querite já tem uma outra fonte, pode ser em Sarepta, e Deus vai te mandar para lá. Então, a Bíblia diz que a viúva estava indo buscar água. E quando Elias viu esta mulher, ele pediu que ela preparasse um bolo de pão. E o Senhor estava ministrando uma palavra em meu coração. Eu estava dizendo, Elias saiu do Querite porque o Querite secou. Ele chega em Sarepta, havia água, porque a mulher estava indo buscar água. E ele já chega se sentindo à vontade. Ele diz, bem, se tem água aqui, tem provisão plena de Deus, tem plenitude de Deus. Se a água que faltava no Querite tem agora em Sarepta, isso quer dizer que tudo que eu tinha no Querite, eu terei também em Sarepta. Só que em Sarepta não tinha pão. Em Sarepta não tinha carne. No Querite tinha pão e carne e água. A água acabou. E Deus manda Elias sair do Querite e ir para Sarepta. Quando ele chega em Sarepta, tinha água, mas não tinha pão e carne. Porém, ele pensou, bem, se tem água, então tem provisão plena. E ele se vira para a mulher e diz, traz um bolo de pão para eu comer. E a mulher diz, eu imagino, vamos pensar o texto bíblico na prática, né? A Bíblia não fala detalhadamente assim. Eu imagino que a mulher pergunta para ele, o senhor está vindo de onde, profeta? Ele diz, eu estou vindo do Querite. Por que o senhor veio para cá? Porque acabou a água. Ele falou, muito bem, a água tem aqui. E ele diz, mas lá no Querite eu tinha pão e carne. Ela falou, pois é, então o senhor pode voltar para lá? Porque pão e carne aqui o senhor não vai encontrar. A tua serva não tem nada em casa, senão um punhado de farinha e um pouco de azeite na botija. Elias entendeu, ele percebeu que não é porque Deus nos faz mudar de lugar, mudar de atitude, que nós vamos chegar e encontrar tudo que nós precisamos assim de mãos beijadas. Aí Deus está ensinando para Elias, eu vou fazer um milagre, eu vou fazer um milagre. A Bíblia nos diz que o milagre de Deus, que foi feito na vida desta mulher, que a sustentou durante toda a seca, beneficiou também Elias. E eu aprendo algo magnífico com este milagre que Deus fez na vida dessa mulher, da viúva de Sarepta. Por quê? Porque o milagre que Deus fez na vida dela beneficiou o profeta. Sabe qual é o aprendizado disso para os nossos dias? O milagre que Deus faz na minha e na sua vida tem que beneficiar o reino de Deus. O milagre não é só para mim, é para que o reino de Deus cresça. E Elias pôde continuar desenvolvendo o seu ministério. Não era muito fácil Deus fazer, para alimentar Elias, mandar corvo levando pão e carne também em Sarepta? Não era muito simples? Os corvos que levavam pão e carne no Querite podiam levar pão e carne também em Sarepta. Só que Deus leva Elias para Sarepta. Lá tinha água, mas não tinha a provisão de víveres, não tinha o pão. E Deus vai levar Elias para lá. Lá tem água, mas o pão Deus vai fazer surgir. Deus vai fazer um milagre em Sarepta para que aquela mulher também seja beneficiada. E quando ela é beneficiada, ela faz um bolo e leva para Elias comer primeiro. E nós precisamos entender que em meio à crise, em meio ao caos que nós estamos vivendo, a bênção de Deus virá sobre a nossa vida, para que o reino de Deus também seja estabelecido. Muito bem, vamos
ao segundo ponto da nossa lição. Um mundo caótico. Nós vivemos em um mundo caótico. O mundo virou um verdadeiro caos. As pessoas estão sem rumo, não têm solução para os seus problemas, não sabem mais o que fazer. Mas a igreja do Senhor Jesus tem a solução. A igreja do Senhor Jesus tem a solução dos problemas deste mundo. Primeiro parágrafo. O mundo jaz no maligno. Esta é a maior convicção que nós precisamos ter como crentes. E eu disse aqui na nossa aula passada, nossa primeira lição, que nós precisamos ter a nossa visão espiritual aguçada. Porque muitos crentes estão vivendo neste mundo como se as coisas que acontecem nesse mundo fossem tão somente consequências corriqueiras dentro da normalidade daquilo que é a vida cotidiana deste mundo. Há uma ação satânica, há uma ação maligna. Eu não quero aqui que a gente comece a demonizar todas as coisas. Não é este misticismo que eu quero construir aqui com vocês. Não, esse não é o meu objetivo. Nós precisamos ser inteligentes, sensatos. Precisamos pensar. Nós somos mentes pensantes. Então não vamos demonizar tudo, mas nós precisamos abrir os olhos para as ações do mundo espiritual das trevas, que é ativo. Então, o mundo jaz no maligno. Muitos podem dizer que essas tragédias e as crises são resultados apenas da ação do homem. É lógico que a ação do homem, principalmente a ação do homem influenciado pelo inimigo das nossas almas, pelo inimigo de Deus, vão trazer grandes prejuízos para a sociedade. Mas não podemos esquecer que Satanás é que está usando esses homens para matar, para roubar e para destruir. Há um movimento das trevas no reino espiritual da maldade. Há um movimento das trevas no reino espiritual da maldade. E eu sei que quando nós falamos isto, algumas pessoas começam a ficar atemorizadas. Absurdamente falando, tem crentes que têm medo desse movimento das trevas. É lógico, meus queridos, que nós não vamos aqui brincar ou menosprezar a ação de Satanás no mundo, não. Mas nós não precisamos temer também, não precisamos ter medo, porque maior é o que está conosco do que o que está lá no mundo. O nosso Deus é maior do que o diabo. O reino de Deus é maior do que o reino das trevas. Então se nós também não podemos viver despreocupados com os movimentos deste reino espiritual das trevas, nós também não precisamos viver apreensivos, porque nós temos o Senhor ao nosso lado. As mãos de Deus estão sobre a nossa vida. Amém? Então, fique firme no Senhor, confiante. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de coragem. Nós não precisamos temer as ações do inimigo, nós precisamos estar ao lado de Deus. Precisamos estar ao lado de Deus e todas as coisas se resolverão. Entenda isso e a bênção de Deus estará na sua casa. O segundo parágrafo desse segundo ponto vai falar sobre um mundo globalizado. E o nosso comentarista vai colocar que a ideia de globalização surgiu na consolidação do sistema capitalista e um dos seus objetivos é a padronização de ideias e valores. A globalização nos traz a ideia de uniformização do mundo, que fortalece os vínculos econômicos, fortalece os vínculos cordiais entre nações. Então isso é a globalização. O mundo se globaliza cada vez mais. É lógico que essa globalização mundial, ela traz algumas consequências negativas, mas traz algumas consequências positivas. A igreja deve abrir os olhos para essa globalização mundial e aproveitar esta globalização para que o evangelho seja também um evangelho globalizado, para que o evangelho chegue nos mais longínquos rincões do nosso planeta. Este é o objetivo, não é? Então, nós precisamos ter uma visão espiritual para as coisas e ver com foco do reino de Deus. Porque tem crentes também que são resistentes à globalização e querem viver como que alienados dessa globalização. Isto não é bom. Nós estamos no mundo.
Nós estamos aqui, não somos do mundo. Não estamos direcionados por este sistema mundano, mas nós estamos no mundo e devemos também nos globalizar como igreja e aproveitar esta globalização para que o evangelho do reino seja também um evangelho globalizado. Terceiro parágrafo desse segundo ponto. Tempo de mudanças. Em tempos de crise, em tempos de dificuldade, as pessoas procuram mudanças. O avanço da era moderna, conhecido como esse avanço da ciência, avanço da indústria, com a predominância pela luta ideológica e também da expansão da fé cristã. Isso é uma característica desta era moderna. Porém, prolifera também as seitas, as religiões orientais. E isso traz muito trabalho, tempos difíceis. Paulo disse que viria tempos trabalhosos e estes tempos já chegaram. Ou este tempo já chegou. Os tempos trabalhosos dos quais Paulo falou já se estabeleceram no nosso mundo. Mas nós precisamos seguir avante, confiando no Senhor e acreditando que neste tempo de mudança, Deus irá mudar situações. Terceiro ponto da nossa lição. Características do mundo atual. Primeira característica que está no primeiro parágrafo, uma sociedade centrada no homem, é o antropocentrismo. Ou seja, o ser humano é o centro das atenções, o ser humano é o centro de tudo. Este antropocentrismo não é algo de hoje, é algo lá do Éden. A ideia antropocêntrica estava lá no Éden já, quando a serpente falou com Adão e Eva, não, vocês podem comer do fruto, porque vocês não vão morrer. Se vocês comerem, vocês serão como Deus, ou seja, serão iguais a Deus. Então, na própria tentação, o diabo já está puxando o ser humano para o centro das atenções. Entretanto, Deus enviou o seu Filho Jesus, que se humanizou. Então, em Cristo, Deus o Pai tornou o Filho, seu Filho Jesus, a razão do centro de toda a criação. Ele assumiu o nosso lugar. Ele foi o verdadeiro homem. Então, nós precisamos viver uma religião cristocêntrica, um mundo cristocêntrico e não antropocêntrico. Segundo parágrafo deste terceiro ponto, uma sociedade relativista. O que é o relativismo? Não há uma verdade absoluta. Então essa sociedade relativista nega a existência dessa verdade absoluta. O relativismo tem causado danos aos crentes dos nossos dias. Porque o relativismo quebra qualquer ética, moral, cristã, ele quebra, ele é antinomista, ou seja, não existe norma, não existe uma verdade absoluta, aquilo que é verdade para você não é para mim e vice-versa. Então esta falta de norma proporciona uma vida descomprometida, uma vida sem comprometimento com Deus, com a sua palavra, uma vida sem comprometimento com a família, com a sociedade, sem comprometimento com a igreja, sem comprometimento com o reino de Deus, sem comprometimento com as instituições, porque faltam normas. Este é o mundo relativista. E nós sabemos que há uma verdade absoluta nas Escrituras Sagradas. Há uma verdade absoluta. E a verdade repousa sobre Cristo. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Terceiro parágrafo deste último ponto, uma sociedade secularizada. O nosso querido pastor Cláudio Honor de Andrade, ele diz que o secularismo é a doutrina que ignora os princípios espirituais na condução dos negócios humanos. Eu achei essa definição assim de uma grandeza. O pastor Cláudio Honor foi extremamente feliz nessa definição de secularismo dele. O que é o secularismo? É a doutrina que ignora os princípios espirituais para a condução dos negócios humanos. Nós temos que viver uma vida humana, até porque nós não podemos nos alienar da nossa humanidade, mas essa vida humana tem que estar alicerçada em princípios divinos. E quando nós tiramos esses princípios divinos que direcionam a vida humana, nós estamos secularizando todas as coisas. É importante nós entendermos que nós não precisamos de um sacralismo religioso terrível,
vai mistificar todas as coisas, mas nós precisamos de princípios divinos para que a nossa vida seja uma vida alicerçada na vontade de Deus. E se nós vivemos assim, não existe vida secular e vida espiritual. Tudo que é secular é espiritual e tudo que é espiritual está com princípios, está promovendo princípios para a vida secular. A secularização realmente é algo pernicioso para a nossa sociedade. O secularismo valoriza a forma em detrimento do conteúdo. O conteúdo para Deus é mais importante. A forma é mais importante para o homem, mas para Deus o conteúdo é mais importante. Muito bem, chegamos ao final da nossa lição e nós precisamos priorizar e manter sempre o fundamento do evangelho que recebemos. Precisamos priorizar e manter sempre o fundamento do evangelho que recebemos. No livro de Cantares, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2, a Bíblia fala que a esposa do amado é como o lírio dos vales. E quando nós estudamos sobre o lírio dos vales, haviam vários tipos de lírio, mas segundo os estudiosos havia um lírio que ele crescia no barro, na lama. E ele desabrochava e tinha uma flor branca, muito branca e limpa. Então se pensava sempre como esse lírio pode permanecer branco mesmo crescendo no meio do barro, mesmo nascendo no meio da lama. Mas é porque o lírio ele crescia como um botão, crescia fechado. Ele ia crescendo e quando ele saía do meio da lama, quando ele passava em cima da lama, então ele desabrochava e ficava a flor branca acima da lama. Assim é a igreja do Senhor Jesus. Nós somos como o lírio dos vales. Estamos vivendo em meio ao caos. Ainda não fomos arrancados deste mundo. Não fomos tirados desta terra. A igreja não foi arrebatada ainda. Mas nós precisamos estar limpos. Viver a integridade da vida cristã. Viver uma vida de santidade. Ou seja, viver acima da lama. Viver acima de toda essa imundície que o mundo produz. Que você seja dessa forma. Que a tua vida seja uma vida que glorifique o nome do Senhor Jesus. E que nós aprendamos que a provisão de Deus está sobre a nossa vida, mesmo em tempos difíceis. Que Deus te abençoe. Receba um abraço da Academia de Pregadores e do pastor Anderson Silva.